Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero compartilhar com vocês, acho que como sempre, na maior parte dos vídeos que eu apareço por aqui, é para compartilhar com vocês algumas reflexões que estão fazendo muito sentido na minha vida, que estão falando muito comigo, e eu quero compartilhar com vocês aqui no canal, porque pode ser que faça sentido na vida de outra pessoa que tá aí do outro lado. E como eu sempre falo que a Bíblia é o manual do ser humano, né? Então eu vou trazer essas reflexões baseadas em texto bíblico. Se você já é cristão, esse texto bíblico é bastante conhecido para você, é um texto bíblico muito conhecido, mas eu vou deixar a referência dele aqui embaixo para depois, se você quiser ler com mais calma, você lê com mais calma. Esse texto bíblico está no livro de Mateus, no capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens, né? Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler, acredito, do versículo 2 ao versículo 9, que diz assim o texto. Do versículo 2 ao versículo 9. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Né? Só até aqui esse texto. Esse texto que eu quero trazer, e a gente vê aqui, é uma parábola que era a metodologia de Jesus para ensinar as pessoas. Gente, olha, eu acho essa metodologia de Jesus é fantástica, né? Porque Jesus, ele tornava o evangelho acessível, sabe? E qualquer pessoa que conversasse com Jesus ou que ouvisse a pregação de Jesus conseguiria entender o que ele estava querendo dizer, porque ele tornava o evangelho do reino acessível às pessoas, né? E isso é muito importante, que a gente fale, que a gente explique de uma maneira que as pessoas consigam entender aquilo que está sendo falado. E era basicamente o que Jesus fazia. Ele pegava situações corriqueiras ali da cultura dele, daquele povo, para explicar o que ele estava querendo dizer. Nessa parábola, né, que é essa situação corriqueira que Jesus fala, tem o personagem de 10 virgens, né, que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, ou seja, 5 eram preparadas e 5 eram despreparadas, né? Aqui já entra o primeiro ponto da reflexão que eu quero trazer aqui no canal, que quase sempre na nossa vida, seja nossa vida em qualquer área, sabe, gente? Então não tô falando aqui só para cristão, tô falando em qualquer área da nossa vida. A gente sempre vai encontrar pessoas que são prevenidas, as pessoas que preferem prevenir e as pessoas que preferem remediar. É claro que a maior parte das pessoas, quase a maioria esmagadora, prefere remediar, né? Então, vamos dizer assim, a gente sabe que de vez em quando acaba a luz, eu sempre uso essa situação. Só que a gente nunca se prepara para quando acaba a luz. A gente nunca compra uma vela, a gente nunca compra uma lâmpada de emergência. Então, tipo assim, no nosso dia a dia, corriqueiramente, a gente foca em outras coisas, entendeu? A gente nunca se prepara para o dia que vai acabar a luz, para o dia que vai dar uma chuva forte, para o dia que vai acontecer tal coisa. Então, a tendência do ser humano é sempre querer lidar com as situações quando elas já estão acontecendo. E aqui nessa parábola, o que Jesus está ensinando é o contrário. Ele está falando que nós precisamos estar preparados antes que as situações aconteçam. E isso em qualquer área da nossa vida. Isso na nossa área sentimental, na nossa área familiar, na nossa área emocional, na nossa área espiritual, porque o espiritual é que comanda o material, então na nossa área espiritual, na nossa área material. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre educação financeira, que eu falo nesse vídeo sobre a gente ter reserva, né? Sobre a gente estar preparado para uma emergência e ter uma reserva. Então, aqui nesse texto,
Jesus está falando que a gente precisa estar preparado para uma situação inesperada, né? No caso aqui, elas esperavam que o esposo chegaria e que elas iam ali acompanhar aquele cortejo, mas 5 delas, mesmo sabendo o que ia acontecer, não estavam preparadas, né? E aqui eu já entro no segundo ponto da reflexão que eu quero trazer, é que quase sempre a gente está dentro desses dois grupos, do grupo que sabe o que vai acontecer, mas não está preparado, e do grupo que sabe o que vai acontecer e se prepara. E é muito comum acontecer na nossa vida, seja ela em qualquer área que for, o que aconteceu aqui, que o grupo que não se prepara acaba querendo se valer, acaba querendo contar com aquele que se preparou. E aqui já entra o centro daquilo que eu quero falar a partir dessa reflexão. É que cada um precisa fazer a sua parte. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre reciprocidade, né? Sobre o fato de que nas nossas relações ou na nossa vida, em qualquer lugar que a gente habite, seja no trabalho, seja na escola, seja numa comunidade cristã, seja em qualquer lugar que a gente habite, todos os que estão ali precisam fazer a sua parte. E aqui a gente está vendo o contrário, a gente está vendo que todas são virgens, todas em algum momento se cansaram, porque todos nós somos seres humanos e todos nós em algum momento da vida vamos nos cansar, vamos ficar em algum momento desapercebido, só que a pessoa que está preparada, ela pode descansar sabendo que ela está preparada para qualquer intercorrência. A pessoa que não está preparada, ela não pode descansar com a mesma paz que aquela pessoa que está preparada pode descansar, porque qualquer calamidade que sobrevém sobre ela, ela não está preparada para aquilo ali. Então, nessa caminhada que a gente vai convivendo, isso em qualquer área da nossa vida, na área espiritual, né, em qualquer área da nossa vida, a gente vai se deparar com pessoas que não estão preparadas e que querem se valer dos elementos e das ferramentas de pessoas que se prepararam. E aí já entra o ponto final que eu quero trazer nesse vídeo, né? Que é o mais importante, né? Concluindo o assunto. É que a gente precisa ter sabedoria para não querer ajudar demais os outros e deixar de ajudar a nós mesmos. Porque não foi isso que Deus falou que era para a gente fazer. Aqui a gente vê que elas adormecem e que são acordadas com o grito de que o esposo está vindo. E quando chega o momento que o esposo tá vindo, elas têm uma lâmpada, mas se dão conta que não tem azeite. E o que elas fazem quando percebem, quando lembram que não tem um azeite? Elas vão pedir para quem tem. Só que essas 5 virgens que estavam preparadas foram extremamente prudentes. Por quê? Porque elas falaram: será que vocês não se importam que falte azeite para vocês e que também falte para a gente quando a gente for dividir com vocês? E isso é uma sabedoria que a gente precisa ter, né? É aprender a falar não. A gente precisa aprender a dizer não. Porque aqui a gente está vendo 10 mulheres na mesma condição, na mesma categoria, com as mesmas oportunidades, mas com escolhas diferentes. E assim é a vida. As escolhas vão levar a gente, vão nos levar a ter consequências daquilo que a gente escolheu. Elas escolheram não levar o azeite e 5 escolheram levar. E quando elas veem o ônus, né, a consequência daquilo que elas escolheu, elas vão tentar pegar o azeite de quem tem. Então, o que eu quero deixar para você com esse vídeo? Aprenda a dizer não. Aprenda a se colocar também em primeiro lugar. Aprenda a dar ao outro aquilo que você já se deu. Porque quantas vezes a gente acha que precisa dar ao outro aquilo que a gente não tem. Ou a gente precisa dar ao outro aquilo que nem pra gente mesmo a gente não tá fazendo. E não foi isso que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu para nossa vida era amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Foi isso que Deus estabeleceu. Então a gente precisa ter esse entendimento de que, até para ajudar as pessoas, a gente precisa entender que antes de ajudar qualquer pessoa, aquela pessoa também precisa se ajudar. Ela também precisa fazer a parte dela. Ela também precisa se esforçar para estar preparada para um dia difícil que é comum e normal na vida de todo mundo e que ninguém está livre de passar.
Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você. Mas se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilha. Eu não peço ninguém para se inscrever, nem para dar like aqui no canal. Mas se esse conteúdo fez sentido para você, não paga nada. Por favor, compartilha, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo no próximo vídeo, tá bom? Tchau!